O Barça é o time da virada, o Barça é o time do amor, hein? Fica a dica de música já para a torcida do Barcelona começar a implementar no novo Spotify Camp Nou, cara, porque olha, é isso, hein? Até o Rafinha falou pra gente depois do jogo que essa história aí tem que acabar, tem que parar. Mas a verdade é que o Barça virou o jogo contra o Atlético de Madrid, virou o jogo contra o Betis e a terceira virada consecutiva agora pela Liga dos Campeões da Europa. Estava perdendo por 1-0, jogo duríssimo na primeira etapa contra o Eintracht Frankfurt, que entrou para se defender, mas se defender muito bem, e depois conseguiu em 3 minutos, com um herói improvável, Jules Koundé, fazer a sua vitória, né? 2 vezes de cabeça. Algumas mudanças táticas do Hans Flick no intervalo surgiram o efeito e o Koundé fez com que o Barcelona ainda pudesse sonhar e sonha com o G8 desta Champions. Vamos fazer uma análise aqui com vocês. Like, comentário, inscrição, 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 inscrição. Cara, eu esperava, não vou mentir, tá? Porque às vezes a gente acerta nas análises, às vezes a gente erra. Eu esperava um jogo mais fácil, mais tranquilo, porque eu assisti o Eintracht Frankfurt nas últimas partidas, especialmente quando a gente fala de Bundesliga, o jogo contra o RB Leipzig, que perdeu de 6-0, e eu achei que era um time que se derretia facilmente, e só pegar os números da temporada que isso se comprova, defensivamente quando é vazado. Mas a verdade é que o Eintracht Frankfurt do Dino Topmöller fez um jogo muito interessante na primeira etapa a nível de marcação, assim. Ele prometeu que os caras iriam se ajudar dentro de campo e os caras conseguiram correr bastante e fechar a casinha, né? Apertar as linhas, encaixar os jogadores do Barcelona, dobrar marcação em quem tinha que dobrar, triplicar no Lamine Yamal, por exemplo, em diversos momentos da primeira etapa, e conseguiram fazer um gol naquilo que a gente já está acostumado, numa bola longa, depois de um erro do Lamine Yamal, que perdeu a bola e ao invés do perde e pressiona, ele só perdeu, não pressionou, e esse é um dos problemas do Lamine Yamal nessa altura da carreira, ele precisa pressionar mais quando perde, e ele perdeu a bola e a bola acabou sendo lançada para o Knauf muito rápido, e o Baldé vai muito mal no lance. Aliás, o Baldé hoje fez um jogo bem abaixo, especialmente nesse lance, cara, é um lance que você tá mais inteiro do que o seu oponente, vindo de frente na bola, você tem que tomar uma decisão. Eu senti que o Baldé ficou meio perdido no que ele queria fazer, parecia que estava com a calça molhada, né, duro, e o Knauf aproveitou, né, sentiu o cheiro ali de gol e conseguiu matar o João Garcia. Então, cara, mal o Baldé no lance, mal o Lamine que perdeu e mal o Barcelona mais uma vez se defendendo nesse tipo de jogada. A gente já está acostumado. Apenas 4 partidas o Barcelona não tomou gol, né, nessa temporada. E o próprio Rafinha falou pra gente depois que essa sangria tem que estancar, porque em algum momento não vai ser capaz de reagir, algo que pode colocar em xeque algumas competições, especialmente quando a gente fala de mata-mata. Mas não é isso o foco do vídeo. O foco do vídeo é que o Barcelona precisava girar mais rapidamente a bola, o Barcelona precisava de um comportamento mais agressivo na primeira etapa, precisava dar mais amplitude no campo, que não estava conseguindo. A troca de posicionamento dos jogadores não estava surtindo efeito, o Firmino foi para a direita, o Rafinha foi para o meio, o Lewandowski não consegue trocar de posicionamento com ninguém, o Lamine uma hora também mudou com o Rafinha, foi para a esquerda, as coisas não estavam acontecendo e o Hans Flick teve a brilhante ideia de mudar na segunda etapa logo de início. Eu acho que isso passa bastante hoje pela mudança do Hans Flick, que coloca o Rashford no jogo, tira o Firmino, que também não estava fazendo uma grande partida, estava muito encaixotado ali no meio, o Barcelona insistindo muito pelo corredor central toda hora, e ele coloca o Rashford, que entrou endiabrado pela esquerda, abrindo, chamando marcação, e óbvio, numa dessas jogadas, cruzamento na área, o Koundé fez de cabeça, né? Porque a defesa do Barcelona estava mais espaçada naquilo do Barcelona, do Eintracht Frankfurt, estava mais espaçada naquilo que era a marcação da linha de 5, mas tinha espaço para atacar e o Koundé acabou fazendo aos 50 minutos o gol de empate. A torcida inflamou e aos 53, logo 3 minutos depois, o Koundé fez mais um, aí foi uma assistência do Lamine Yamal. Parêntese aqui, não gostei do jogo do Lamine Yamal,
Não porque ele perde a bola e sai o gol, ele depois dá uma assistência, mas não é isso. Eu acho que o Lamine nos acostumou a algo que a gente não está vendo dele nessa temporada. E aí a gente pode colocar, por lesões, pela questão do pubis, por outros fatores e tal. Mas a verdade é que eu sinto falta daquele Lamine Yamal da reta final da temporada. No primeiro tempo ele errou praticamente tudo o que ele queria fazer. E talvez desbloquear o Lamine Yamal passe mesmo por dentro do jogo, eu não estou falando do jogo inteiro, mas por dentro do jogo ele assumir outras funções, especialmente pelo corredor central, que eu gostei bastante contra o Betis. Então eu acho que faltou mais magia do Lamine Yamal e o Barcelona precisava disso hoje para tentar desbloquear em alguns momentos a partida. O Rafinha foi um guerreiro dentro de campo, lutou, correu para lá, correu para cá, marcou pressão, enfim, não fez um jogo espetacular, teve um lance ali que ele poderia ter concluído melhor e acabou perdendo o gol, não foi dos melhores jogos do Rafinha, mas o Rafinha, quando ele não entrega em gol e assistências, ele entrega em outra coisa, que é a determinação, a vontade, correr atrás, pressionar e tentar roubar a bola, e enfim, isso é muito importante, a gente já falou algumas vezes em relação a esse Barcelona, né? Mas gostei muito da entrada do Rashford, a partida do Koundé não estava sendo excelente no primeiro tempo, mas ele melhora e faz os gols, óbvio, no segundo tempo que definem. O Pedri teve o seu nome gritado aqui 3 vezes, o Pedri é um... Eu vou contar para os meus netos que eu assisti o Pedri, muito provavelmente, porque todo jogo a UEFA ela separa os principais jogadores da partida. Todo jogo o Pedri está lá, porque ele foi um dos principais jogadores do Barcelona novamente. E o Gerard Martin para mim, cada vez melhor no sistema defensivo. Assim, eu acho que é um jogador que tem que se encontrado como zagueiro pelo lado esquerdo, importante nesse contexto, importante nesse momento, né? Enfim, Barcelona vence, precisava da vitória, porque eram 3 finais para o Barça chegar no G8 e agora faltam 2, né? Falta a Slavia Praga fora, talvez a mais complicada, e o Copenhague em casa. O Barcelona consegue se complicar com muita gente, é verdade, porque toma muitos gols. E isso precisa ser corrigido. Mas, de fato, foi uma vitória aqui hoje importante. Para a gente terminar o vídeo, eu vou falar sobre torcida e sobre o retorno do Camp Nou. Montjuïc não era a casa do Barcelona. Montjuïc era um estádio frio, era um estádio onde a torcida ficava distante, era um estádio onde os turistas tomavam conta, porque nem todo mundo tinha a vontade de subir a montanha. Logisticamente era um estádio difícil para o torcedor, para o sócio. E aí você vai falar, pô, mas o cara não pode medir esforços para ver. Não é bem assim, né? A gente sabe que o Camp Nou está no coração da cidade, as pessoas já estão acostumadas e é um outro tipo de contexto. E o retorno do Camp Nou é muito importante dentro da Liga dos Campeões, né? Ainda acho que falta, obviamente, aquela arquibancada ali para montar pelo menos os 60 mil lugares, para parecer mais completinho. Só as laterais e essa aqui de trás que podem ser utilizadas. O Barcelona vai conseguir a licença agora no final do ano, a 1C, e vai colocar 60 mil pessoas. Depois, quando colocar 105 mil pessoas, vai ser ainda mais espetacular. Depois, quando tiver o teto, vai ser ainda mais espetacular, o telão e tal. Mas a verdade é que a alma barcelonista vive e reside aqui. E é muito bonito ver, entrevistei vários torcedores hoje, é muito bonito ver essa conexão assim, que eles têm com o estádio. E um momento muito ruim, a nota ruim, foi o confronto entre torcedores do Eintracht Frankfurt com os torcedores do Barcelona. Lá em cima, eles quebraram o vidro de separação, né, o acrílico de separação entre as torcidas, jogaram tochas na cabeça, né, sinalizador na cabeça dos torcedores do Barcelona. Teve confusão em outros pontos do estádio, porque tinha torcedor infiltrado. Eu vou botar entre aspas, porque não é torcedor infiltrado, é que alguém vendeu o ingresso de sócio que não era para vender. E aí os caras estavam ali no meio, enfim, briga que envolveu senhores de idade com torcedores do Eintracht, enfim, foi o ponto negativo desse retorno. E acho que o Barcelona precisa cada vez mais, né, tentar monitorar isso para que o estádio não vire várias vezes isso durante a Liga dos Campeões da Europa. Mas foi bonito, cara, voltar a ouvir o hino da Liga dos Campeões nessa casa e que seja a casa do Barcelona a partir de agora para sempre, para todo sempre. Amém. Meus caros, é isso.
Volvemos amanhã, porque eu vou para Bilbao fazer Atlético de Bilbao e Paris Saint-Germain. Teremos um vídeo um pouco diferente. Tchau!